Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês uma solução detalhada da questão 10 da lista 6, que também pertence à lista 7. O enunciado: considere as retas paralelas R e S. Determine a equação do plano π que contém RS. Então, inicialmente, vamos observar aqui, através das equações paramétricas de RS, quais informações que nós podemos extrair. Então, aqui, olha, a reta R passa pelo ponto P, que tem coordenadas -6, 3 e -2, na direção do vetor 3, -1 e 2. E a reta S passa pelo ponto Q, que tem coordenadas -3, 30 e -14, na direção do vetor V, 3, -1 e 2. Então, inicialmente, eu já tinha feito um esboço, né, das duas retas paralelas. Seus vetores diretores são dados por 3, -1 e 2. Então, eu nem detalhei vetor diretor da reta R e vetor diretor da reta S. Eu considerei apenas como V, porque as duas retas são paralelas na direção desse mesmo vetor, chamado aqui de V. Então, como no esboço, olha, o ponto P de coordenadas -6, 3 e 2 pertence à reta R, e o ponto Q de coordenadas -3, 30 e -14 pertence à reta S. Então, como os vetores diretores são paralelos, eles não definem um plano. Nós precisamos encontrar um outro vetor não nulo que pertence ao plano π, mas que não seja paralelo a esse vetor V. Como nós já conhecemos inicialmente um ponto Q de S e um ponto de R, nós podemos definir esse vetor QP. E aí, olha, QP, ele é um vetor que pertence ao plano π, que é o plano que contém as duas retas RS, e não é paralelo ao vetor diretor de ambas as retas. Ok? Então, aqui, olha, os vetores QP e V são paralelos ao plano π, e além disso, nós conhecemos os pontos P e Q pertencentes ao plano π. Quais são as coordenadas do vetor QP? Então, QP são dadas, as componentes do vetor QP são dadas pelas coordenadas do ponto final menos a do ponto inicial. Então, fazendo P menos Q, nós obtemos o vetor 3, 27 menos 12. Bom, como QP e V são vetores paralelos ao plano π, e não são paralelos entre si, o produto vetorial entre eles nos dá a direção do vetor normal ao plano. Então, aqui nós podemos considerar que o vetor normal ao plano π é dado por V vetorial QP. Ou seja, dado pelo determinante da matriz IJK, lembrando que IJK representam as direções, na direção do eixo X, eixo Y e eixo Z. Copiamos as componentes do vetor V, 3, menos 1 e 2, e na última linha as componentes do vetor QP, 3, 27 e menos 12. Ou seja, o plano π, ele tem o vetor normal, dado por, resolvendo aqui, né, esse produto vetorial, nós obtemos o vetor menos 42, 42 e 84.
84 é 2 vezes 42. Só para facilitar, né, por questões de cálculo, nós podemos colocar esse 42 em evidência e considerar menos 1, 1 e 2. O que importa de vetor normal é a direção. Então, eu poderia tomar o vetor normal como sendo menos 42, 42 e 84, ou podemos tomar esse vetor normal como sendo menos 1, 1 e 2, para facilitar as nossas contas, ok? Então, se o plano π tem esse vetor menos 1, 1 e 2 como vetor normal, nós podemos considerar a equação geral do plano π como sendo menos 1 vezes x, mais 1 vezes y, mais 2 vezes z, mais uma constante, igual a zero, ok? Agora, a gente precisa determinar esse valor de d, dessa constante. Nós temos que o ponto Q, eu vou copiar novamente as coordenadas do ponto Q aqui, fazer com ponto P, que ele é mais simples, só para facilitar as contas. Nós temos que o ponto P, ele está contido na reta R, o ponto P pertence à reta R, que está contida no plano π. Então, nós podemos substituir essas coordenadas de P, lembrando que as coordenadas de P são dadas por menos 6, 3 e menos 2. Então, nós vamos substituir o x, o y e o z do ponto P nessa equação do plano π. Então, vai ficar menos 6, mais 3, mais 2 vezes menos 2, mais a constante, é igual a zero. E aí, nós concluímos, aqui vai ficar 6 mais 3, 9, menos 4, 5. Daqui a gente conclui que o D vale menos 5, portanto, substituindo esse valor de D na equação geral do plano π, nós concluímos que a equação do plano π é menos x mais y mais 2z menos 5 é igual a zero. Então, a letra A está pronta. Letra B. Dê um exemplo de uma reta ortogonal a R e a S. Então, o vetor normal, menos 1, 1 e 2, né, que nós tomamos. Vou complementar aqui, menos 1, 1 e 2. Então, nós queremos a equação, aqui no meu esboço, olha, de uma reta que eu chamei de L, que é ortogonal simultaneamente às retas R e S, ou seja, o vetor diretor da reta L tem que ser ortogonal ao vetor diretor das retas R e S, que é o V. E como a reta L está contida no plano π, então o vetor diretor da reta L também tem que ser ortogonal ao vetor normal ao plano. Então, daqui, olha, nós queremos encontrar um vetor diretor da reta L que seja ortogonal ao vetor V, que é o vetor diretor de RS, e ortogonal ao vetor normal ao plano. Ok? Então, esse vetor diretor da reta L, ele tem que ser dado por V vetorial N. O vetor diretor das retas, vetorial, produto vetorial com vetor normal ao plano. Fazendo os cálculos. Então, vetor V, 3 menos 1 e 2. Vetor normal, menos 1, 1 e 2.
Efetuando esses cálculos, nós obtemos o vetor menos 4, menos 8 e 2. Então, nós já conhecemos o vetor diretor da reta L e sabemos que ela passa pelo ponto P. Ou seja, a reta L, ela é o conjunto de pontos x, y, z, que podem ser escritos como o ponto P, que tem coordenadas menos 6, 3 e menos 2, mais t vezes o seu vetor diretor, que é menos 4, menos 8 e 2, lembrando que esse parâmetro tem que percorrer todo o conjunto dos números reais para nós obtermos todos os pontos da reta L. Letra C. Considere as retas paralelas RS e calcule a distância entre R e S. Então, lembrando que nós já mostramos que R e S são duas retas paralelas. Então, a distância entre elas coincide com a distância do ponto P, que pertence à reta R, até a reta S. Aqui nós vamos precisar desse vetor QP, pela fórmula de distância entre ponto e reta, nós precisamos calcular a norma do vetor, do produto vetorial de QP com o vetor diretor da reta, dividido pela norma do vetor diretor da reta. Nós já calculamos no item A, esse vetor QP vetorial V. No item A, olha, nós calculamos V vetorial QP, que deu menos 42, 42, menos 42, 42 e 84. Só que agora a nossa ordem está invertida. Então, o QP vetorial V vai ser 42, menos 42 e menos 84. 42, menos 42 e 84. Dividido pela norma do vetor V. O vetor V é 3 menos 1 e 2. Então, dá raiz quadrada de 9 mais 1 mais 4. Aqui no numerador vai ser a raiz quadrada de 42 ao quadrado, mais 42 ao quadrado, porque menos ao quadrado vira mais, né? 84 é 2 vezes 42. Então, a mesma coisa, é o quadrado de 84, então vai ser 4 vezes 42 ao quadrado. Eu estou fazendo essa manobra só para ficar mais fácil de calcular, tá? E no denominador vai ser raiz de 14. Bom, então no numerador nós temos 4, 5, 6. 6 vezes, raiz de 6 vezes 42 ao quadrado. Então, dá 42, raiz de 6, sobre raiz de 14. 6, aqui eu posso multiplicar por raiz de 14, né, para racionalizar, e de modo que nós obtemos a resposta 42, raiz de 3 sobre 7, ou racionalizando, a gente obtém 6 raiz de 21. Então, essa é a distância entre as duas retas paralelas. Por fim, determine uma reta contida no plano π, que é equidistante das retas R e S. Então, aqui, olha, a gente quer uma reta que passe exatamente no meio de RS e que seja paralela a RS, né? Bom, se eu tiver uma reta concorrente a RS, a distância dessa reta a RS vai ser zero. Então, toda reta concorrente a RS, ela é equidistante de RS, ok? Porque elas têm pontos em comum e a distância é igual a zero.
Agora, se eu fizer uma reta contida no plano π, que seja paralela e equidistante a R e S, então essa reta que eu quero, ela tem que ter o mesmo vetor diretor de R e S. Aí eu preciso, só falta encontrar um ponto que pertença a essa reta. Como que a gente pode descobrir esse ponto? A gente pode considerar um ponto qualquer dessa reta, por exemplo, o ponto que eu chamei de R. Eu chamei de R aqui no desenho, um ponto que está exatamente no meio, né? O ponto médio desse vetor, desse segmento PQ. Então, eu posso considerar esse ponto médio de PQ como sendo P mais Q, as coordenadas de P mais as coordenadas de Q, dividido por 2. Então, as coordenadas de P, já vamos fazer de uma vez aqui, ó. Coordenada de P mais Q, então vai ser menos 9, 33 e menos 16. Isso dividido por 2, ou seja, as coordenadas desse ponto são dadas por menos 9 meios, 33 meios e menos 16 meios, que é menos 8. Então, a reta que a gente procura, ela passa por esse ponto R na direção do vetor V. Também vou chamar essa reta de R. Ou seja, as equações paramétricas dessa reta R são dadas por x, y. Então, a reta R é formada por todos os pontos x, y, z é igual a R, que é menos 9 meios, 33 meios e menos 8, mais t vezes o vetor diretor V, que é paralelo a RS. 3 menos 1 e 2, onde o t percorre todo o conjunto dos números reais. E assim, nós finalizamos essa questão 10.